Olá pessoal do 7º ano, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das características gerais dos seres vivos, tá certo? A gente começou esse estudo pela característica das células, né? Os seres vivos são formados por células, vimos como são as células, as partes principais das células, vimos que os seres vivos são classificados em unicelulares ou pluricelulares, vimos como são as células procarióticas e eucarióticas, a diferença da célula animal para a célula vegetal, e hoje a gente vai dar continuidade a essas características gerais dos seres vivos, começando pela característica da nutrição, tá certo? Todo ser vivo ele tem a capacidade de obter alimento, né? De obter os seus nutrientes. Esses nutrientes são fundamentais para que ele possa produzir energia, para que ele possa repor as substâncias que ele está perdendo, para que ele possa fazer tudo aquilo que ele precisa para sobreviver, né? Então, essa capacidade de obter alimento é o que nós chamamos de nutrição. De acordo com a nutrição, então a gente pode dizer que os seres vivos são autótrofos ou autotróficos, ou tem aqueles que são heterótrofos ou heterotróficos, certo? Então existem essas duas estratégias aí que os seres vivos podem usar. Os autótrofos ou autotróficos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento orgânico por meio da fotossíntese. A fotossíntese ela é feita por plantas, por algas. Então esses são os principais, algumas bactérias também fazem. Então esses são os principais seres autótrofos ou autotróficos que a gente tem no ambiente. Os heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir esse alimento. Eles não conseguem fazer fotossíntese, né? Eles precisam buscar esse alimento em outros seres vivos do ambiente. É o caso dos animais, é o nosso caso, né? Nós não conseguimos fazer fotossíntese, a gente precisa se alimentar de outros seres para conseguir os nossos nutrientes. Os fungos também, né? Os cogumelos, às vezes a pessoa vê o cogumelozinho paradinho ali na dele, quietinho, e acha que ele está fazendo fotossíntese. Não, ele não está fazendo fotossíntese, ele está se alimentando de matéria orgânica que tem ali naquele substrato, naquele local onde ele está. Tá? A maioria das bactérias também é heterotrófica. Então são essas duas estratégias que os seres utilizam para conseguir o seu alimento, né? De novo, os autótrofos fazem fotossíntese. Vamos relembrar. A fotossíntese é a produção de alimento que acontece nas plantas e nas algas, tá bom? Então esse alimento aqui que está representado aqui pela glicose. Para produzir esse alimento se utiliza a luz, né? Como uma fonte de energia. Então a partir dessa fonte de energia, esse ser vivo consegue produzir o seu próprio alimento. Mas ele precisa de matéria-prima para produzir esse alimento, né? Ele vai precisar de água, ele vai precisar de sais minerais e ele vai precisar também do gás carbônico do ar. Com essas substâncias e usando a energia da luz, então ele consegue produzir o seu próprio alimento. De quebra, ele ainda produz também o gás oxigênio, tá bom? Uma parte desse gás oxigênio é liberado na atmosfera. Outra parte o próprio ser vivo utiliza. Então isso é a fotossíntese. Quem faz fotossíntese é chamado de autótrofo ou autotrófico, tá bom? São os seres que fazem isso. Outra característica aqui dos seres vivos é que eles produzem a energia de que eles precisam para sobreviver, e essa energia ela vem dos alimentos, tá? Essa energia ela é retirada das substâncias que vêm dos alimentos, tá bom? Um tipo de substância que a gente já viu também na outra aula, que é usada como fonte de energia, por exemplo, são os carboidratos, né? Então, os carboidratos que vêm nos alimentos são usados para produzir essa energia que mantém o corpo vivo, o organismo vivo, tá? De acordo com essa forma de obtenção de energia, então a gente vai classificar os seres vivos em dois tipos também. Existem aqueles seres que são chamados de aeróbios e aqueles que são chamados de anaeróbios. Vamos ver a diferença? Os aeróbios são aqueles que dependem do oxigênio para produzir essa energia.
Nós, por exemplo, seres humanos, somos seres aeróbios. Nós dependemos do oxigênio para produzir a nossa energia. Nós, sem oxigênio, nós morremos. Por quê? Porque nós precisamos produzir a nossa energia através de um processo químico chamado respiração celular aeróbia. Tá? Esse processo, chamado de respiração celular, ele pega o alimento, ele pega a glicose que vem no alimento e quebra essa glicose junto com o oxigênio. E aí a gente consegue produzir a energia. Mas a gente precisa do oxigênio. Sem oxigênio a gente não consegue produzir energia e morre. Os seres que são chamados de anaeróbios é o contrário. Eles não dependem do oxigênio. Eles não precisam do oxigênio para produzir sua energia. Eles não respiram como nós. Tá certo? Então, em geral, eles realizam um processo de produção de energia chamado de fermentação. Tá certo? Mas isso é apenas alguns micro-organismos que conseguem fazer isso. A maioria dos seres vivos, animais, plantas e até mesmo micro-organismos, né, fungos, micro-organismos, eles também são aeróbios. Alguns são anaeróbios, não precisam do oxigênio para sobreviver, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, tá? Para fazer uma comparação aqui, tá? Nós fazemos essa reação química aqui, ó, nas nossas células, essa de baixo aqui, ó, respiração aeróbia. Nós, os seres aeróbios, pegamos a glicose que vem no alimento, tá certo? Essa molécula aqui, C6H12O6, é a glicose. Ela vem no alimento e ela traz com ela a energia que a gente precisa. Para a gente tirar a energia dela, a gente precisa quebrar essa molécula. E a gente só consegue quebrar essa molécula se tiver o oxigênio junto. Por isso que a gente depende do oxigênio. E aí o oxigênio, em reação com a glicose, é transformado em gás carbônico, água e a energia que a gente precisa. Então, nós que dependemos do oxigênio, somos chamados de aeróbios. Tá certo? Já os seres que eu falei agora há pouco, alguns micro-organismos, eles não precisam do oxigênio, eles fazem a fermentação, como é o caso dessa fermentação aqui, ó. Pega a glicose, mas não precisa do oxigênio. Vê que não tem oxigênio aqui, ó. Ele consegue quebrar essa glicose sem necessidade do oxigênio para reagir. Então, ele transforma, por exemplo, essa glicose em etanol, que é um tipo de álcool, gás carbônico e a energia que ele precisa para sobreviver. Esse fungo aqui, isso aqui é um fungo unicelular, tá certo? O nome dele é Saccharomyces cerevisiae. É mais conhecido como levedo de cerveja ou, vamos simplificar, a gente pode chamá-los de leveduras. Cada bolinha dessa é uma célula, é um indivíduo. Eles são fungos unicelulares, tá certo? Esse fungo aqui, ele tem essa capacidade de fazer a fermentação. Se você der oxigênio para ele, ele vai respirar igual a gente, produzir energia usando oxigênio. Mas se você tirar o oxigênio dele, ele não vai morrer por causa disso. Ele vai fazer fermentação. Por quê? Porque ele é um organismo anaeróbio. Ele não depende do oxigênio. E aí o pessoal na indústria percebeu isso e começou a usar esse fungo na produção, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Né? Bebidas alcoólicas como, por exemplo, o vinho, a cerveja. Né? Então, são bebidas produzidas com o auxílio de fungos. Porque esse fungo, você tira o oxigênio dele e aí ele começa a produzir energia fazendo fermentação alcoólica. Ele produz álcool e o pessoal na indústria quer exatamente isso. Que ele produza esse álcool que vai ser usado na fabricação da bebida. Tá certo? Então, veja como é que funcionam as coisas, né? No nosso caso, a gente respira, precisa do oxigênio, né? A gente precisa do oxigênio. E esse oxigênio é produzido pelos vegetais, através da fotossíntese, a gente viu agora. E a gente libera o gás carbônico, tá vendo aqui, ó? O gás carbônico é liberado pela gente e esse gás carbônico vai ser usado pelos vegetais na fotossíntese. Então, a respiração e a fotossíntese é mais ou menos um alimentando o outro. A fotossíntese produz o oxigênio que é usado na respiração.
e a respiração produz o gás carbônico que é usado na fotossíntese. E assim por diante. Tá? Então, para deixar bem claro, quem depende de oxigênio é chamado de aeróbio. Quem não depende de oxigênio é chamado de anaeróbio. Tá bom? E por fim, para a gente encerrar por hoje, nesse vídeo, a outra característica comum nos seres vivos é a reprodução. Todo ser vivo se reproduz. Todo ser vivo tem que ter capacidade de se reproduzir. E essa reprodução nada mais é do que a geração de indivíduos daquela mesma espécie. Tá bom? A reprodução ela pode ser de dois tipos nos seres vivos. É a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tá? No 8º ano a gente vai detalhar mais esse processo reprodutivo nos seres vivos, tá? Mas eu quero já que vocês tenham uma noção do que é. Tá? Então, qual é a diferença da reprodução chamada de sexuada para a reprodução assexuada? A reprodução sexuada é aquela onde existe a participação de células especiais chamadas de gametas, e esses gametas precisam se encontrar fazendo o que nós chamamos de fecundação. Tá? No caso dos animais, essas células chamadas de gametas são o espermatozoide, o gameta masculino, e o óvulo, ou ovócito, é o gameta feminino. Tá? Esses dois precisam se encontrar, o espermatozoide vai entrar no óvulo, vai misturar o seu DNA com o DNA do óvulo, e esse processo é chamado de fecundação. Essa fecundação forma a primeira célula do novo indivíduo, que é chamada de célula-ovo ou zigoto. Tá? Então, aqui, por exemplo, no caso da espécie humana, tá? O testículo produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o ovário produz o gameta feminino, que é o óvulo ou ovócito. Tá? Esses gametas se unem no processo de fecundação. O DNA do pai, que vem no espermatozoide, se mistura com o DNA da mãe, que vem no óvulo, e aí eu tenho a fecundação. O espermatozoide entra no óvulo, mistura o seu material genético e forma então a primeira célula do novo indivíduo, que é um zigoto. É a célula-ovo ou zigoto. Essa célula ela vai se multiplicar, ela vai sofrer divisões, vai começar a se multiplicar para formar o embrião, e esse embrião vai dar origem ao novo indivíduo. É assim que acontece a reprodução sexuada. Olha só, vários espermatozoides tentando entrar no óvulo. Tá? Vários espermatozoides tentando entrar no óvulo. Esse processo, quando um deles entrar no óvulo, é o que a gente chama de fecundação, tá bom? Quando fecunda, então, ó, tá vendo aqui, ó, o núcleo do espermatozoide se misturando com o do óvulo, ou seja, tem uma mistura de material genético aqui para formar o material genético do filho. Isso aqui é o zigoto. É a primeira célula do novo indivíduo. Esse zigoto começa a se dividir, ó. Primeiro forma duas, essas duas se dividem em 4, essas 4 se dividem em 8. Daqui a pouco você tem um monte de células daquele indivíduo. Todas essas células vieram dessa aqui. Então isso aqui é o embrião que está se formando e esse embrião vai originar o novo ser. Tá bom? E quando é que eu digo que a reprodução é assexuada? Ela é assexuada quando não existe nenhum tipo de fecundação, quando não precisa da participação dos gametas masculino e feminino, quando não existe essa união de gametas durante a fecundação. Tá? Nesse caso, o normal é que apenas um indivíduo seja necessário para dar origem a outros. Não precisa do macho e da fêmea. Você só precisa de um indivíduo para gerar novos indivíduos. Tá? Isso acontece nas bactérias, micro-organismos. Tá? Como é que uma bactéria se reproduz? A bactéria ela vai simplesmente duplicar o seu DNA, né? Isso aqui é o DNA da bactéria. Então ela duplica o DNA dela e depois ela se divide em duas bactérias filhas. Cada bactéria filha recebeu uma cópia do DNA da bactéria mãe. Tá certo? No fim das contas, você vai ter só essas duas
bactérias aqui. Então, houve a formação de um novo indivíduo, e por isso que isso é uma reprodução. E esses indivíduos têm, cada um deles, uma cópia exata do DNA do outro. Por isso que eles são geneticamente iguais, tá certo? São clones. Não precisou haver fecundação, não precisou haver a formação de gameta masculino e feminino. Então, essa reprodução ela é assexuada. Outro caso muito conhecido é o caso desse animalzinho aqui, que está desenhado aqui. O nome dele é planária. A planária é um animal de corpo achatado que vive em ambiente terrestre úmido ou no ambiente aquático. E esse animal, ele tem a capacidade de se reproduzir de forma assexuada, dividindo o corpo em pedaços. Tá? Nesse caso aqui, está no desenho, essa planária dividiu o corpo em duas partes. E cada parte tem a capacidade de regenerar o restante do corpo, formando então dois indivíduos, né? E esses dois indivíduos, como eles vieram do mesmo indivíduo, eles são geneticamente iguais também. Então, eles são clones um do outro. Então, eu tenho aqui uma reprodução, formaram-se novos indivíduos, mas essa reprodução ela é assexuada porque não precisou de gametas, espermatozoide e óvulo. As planárias elas têm a capacidade de se reproduzir sexuadamente. Elas conseguem produzir gametas e fazer a reprodução com fecundação, tudo direitinho. Mas elas também têm essa outra opção de fazer reprodução assexuada. Esse animal aqui, se você nunca viu, o nome dele é hidra, tá? É um animal aquático também. Esse animal que vive em água doce é um animal do grupo dos quinidários, tá? E ele tem uma capacidade interessante. Ele começa a brotar dele aqui, ó, um novo indivíduo. Por isso que o nome desse processo é brotamento, tá? Esse novo indivíduo que está brotando aqui, ele pode se destacar e formar um novo indivíduo. Então, houve aqui uma reprodução que não precisou de gametas, portanto, ela é assexuada. Simplesmente começou a brotar um novo indivíduo, ele se destacou e formou um indivíduo separado. Então, isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada, no caso aqui chamado de brotamento. Acontece nas hidras, acontece nas esponjas também, esse mesmo processo, tá? Aí você pode me perguntar, mas qual é a vantagem que existe em um e no outro? Bom, a reprodução assexuada, essa que a gente acabou de ver, ela é muito mais rápida, ela é muito mais simples, você só precisa de um indivíduo, não precisa o indivíduo estar procurando um outro parceiro para fazer o acasalamento, para fazer a reprodução, tá? Então ela é mais simples, mais rápida, gasta menos energia, mas em compensação ela gera indivíduos que são geneticamente iguais. E isso é um problema. Por quê? Porque se você tiver numa população só indivíduos iguais, isso aumenta o risco de extinção dessa espécie. Por que isso? Porque quando acontece uma mudança ambiental, alguma coisa que mudou drasticamente o ambiente, se todos os indivíduos forem iguais, pode acontecer dessa mudança ser tão brusca ao ponto de nenhum deles se adaptar. E aí todos morrerem. E aí você tem um risco muito grande de extinção. Se você tiver indivíduos geneticamente diferentes, quando acontecem essas mudanças ambientais, então a chance de alguns deles se adaptarem é muito maior. E aí alguém vai se adaptar e vai perpetuar a espécie naquele local, né? O risco de extinção é menor. Então a reprodução sexuada ela dá muito mais trabalho, ela gera, ela precisa de um gasto de energia maior, são dois indivíduos para fazer, né? Precisa de produzir os gametas, precisa que esses gametas se encontrem. Então existe uma dificuldade maior, porém ela gera a variabilidade genética. Os indivíduos são diferentes. Variabilidade genética é isso, é essa formação de indivíduos diferentes, geneticamente falando, tá? E essa variabilidade genética, ela é muito vantajosa a partir do momento em que você tem
indivíduos diferentes que podem se adaptar a situações diferentes no ambiente. Tá certo, pessoal? Então, essas 3 características dos seres vivos eu queria deixar para vocês hoje. A nutrição, todo ser vivo se nutre, tá? Então, existem os autótrofos e os heterótrofos. Todos os indivíduos precisam obter energia a partir dos seus alimentos. Então, aqueles que dependem do oxigênio são os aeróbios, os que não dependem do oxigênio são os anaeróbios, e todos os seres vivos se reproduzem, ou de forma sexuada, com fecundação, gametas, ou de forma assexuada, sem a fecundação, sem a participação dos gametas. Tá certo? Por hoje é só. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.